Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Hoje nós estamos aqui para ter uma aulinha de ciências, ok? E nós vamos falar o que hoje? O que nós vamos ver, tia? Hoje a nossa aula é sobre alimentação, tá bom? Nesse primeiro bimestre, o nosso quinto ano, que está estudando com o livro Conquista, da editora Positivo, nós estamos estudando, então, o assunto relacionado à alimentação, tá bom? Então, nós vamos começar na página 2, né? Olha que página bonita, essa aqui é a página 1, tá bom? Ó, onde nós estamos vendo aqui, ó, o menininho, ele está se alimentando, né, de uma bela maçã, e nós temos aqui a curiosidade de saber o que essa maçã faz dentro do nosso organismo. Então, ele está aqui, ó, comendo uma maçãzinha, né? E pensando, para onde é que ela vai? E o que acontece dentro do meu organismo? Ok, vamos ver então aqui ó, na página 2, alimentação. Então, aqui a gente tem um trecho do livro A Incrível Fábrica de Cocô, Xixi e Pum, de Fátima Mesquita. Esse livro é muito legal. A gente vai ler esse pequeno trecho desse livro, que diz assim, ó: toda vez que você corre, faz gol, dá susto nos outros, penteia o cabelo e joga videogame, você está gastando energia. Você sabia disso? Pois é. E a nossa energia, quando ela é gasta, ela é realmente reposta quando a gente se alimenta. O combustível do nosso corpo é a comida. Aí vamos continuar aqui, ó. Mesmo quando não faz muito mais do que apertar o botão do controle remoto para mudar o canal da televisão, você também está gastando energia. Porque o seu corpo precisa respirar, fazer o coração bater, fazer o cérebro funcionar. E é muita coisa, não é? O seu corpo bonitão precisa de energia e de substâncias especiais para que tudo isso funcione. E é aqui que mora a grande pergunta. Como é que o seu corpo consegue essa energia? Boa pergunta, né? Então, gente, essa pergunta que nós estamos sendo propostos nesse momento, nesse início de conteúdo, ela nos remete a um pensamento. Essas substâncias especiais que o seu corpo bonitão precisa e que acaba produzindo energia, tem a ver com essa primeira imagem aqui da página 1, do seu livro aí, do primeiro volume. Lembre-se que nós estamos trabalhando com o livro Conquista e ele é dividido em 4 volumes. Esse é o primeiro volume relacionado então aqui ao primeiro bimestre. Então é o alimento, é a comida que a gente come, que a gente ingere, que vai nos dar essa energia toda para o nosso corpo. E aqui nós temos 2 perguntas propostas. Uma delas, você pode observar uma resposta proposta que a gente já tem aqui, né, pelo livro, mas a segunda é uma resposta pessoal que você vai trazer para mim, tá bom? Aqui está dizendo assim, ó, como que você responderia a pergunta feita no fim do texto? A pergunta é, como é que o seu corpo consegue essa energia? Então a resposta seria o seguinte: a gente consegue a energia necessária para a gente fazer todas as atividades do nosso dia a dia através do quê? Da alimentação. A alimentação é quem garante esse reabastecimento energético que a gente tanto precisa. E aqui tem uma segunda pergunta. Cite outras atividades realizadas por você que necessitam de energia. Aí aqui, olha, o nosso livro tem uma proposta, né? Mas não é somente isso. Será que quando a gente dorme a gente também precisa de energia? Precisa, porque o nosso coração não para de bater, nem os nossos pulmões param de respirar. Então é importante que eles continuem sempre nutridos para a gente ter energia. Coloque aqui embaixo na resposta 2, né, da questão 2, quais outras atividades que você vai realizar que você necessita de energia, tá bom? E aqui, ó, indo então para a nossa página 3, nós vamos começar a ler aqui o texto Os Alimentos, tá bom? Aqui diz assim, ó: para nos mantermos vivos e saudáveis e dispostos para realizar as mais diversas atividades, incluindo as citadas no texto apresentado no início do capítulo, necessitamos de energia. Essa energia é obtida por meio dos alimentos e também do ar que nós respiramos. Você já parou para pensar nisso?
que os alimentos que a gente come no nosso dia a dia e o ar que a gente respira, eles são necessários para que a gente tenha energia. Olha aqui o menininho comendo, olha, ele tá comendo aqui um pãozinho com requeijão, tomando um copinho de leite, comendo frutas. Por que que aqui nessa imagem você não tá vendo ele comer bolacha recheada, por exemplo? Porque a bolacha recheada é um alimento industrializado e, portanto, os alimentos que são industrializados, eles tendem a perder um pouco dessa capacidade energética que a gente precisa ter para nos manter durante o dia. Ah, tia, mas é tão gostoso. Eu concordo com você e eu gosto muito de uma bolachinha recheada, viu? Mas é um alimento que a gente pode comer todo dia, toda hora, sem parar, né? É um alimento pra gente comer de vez em quando, né? Pra gente ter ali, né, uma variação, né, na nossa alimentação, mas não é uma coisa que a gente tem que basear a nossa alimentação 100%, tá bom? Aqui tá dizendo o seguinte, ó, nesse segundo parágrafo aqui, ó. Você já se perguntou de onde vêm os alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia? Então, para ajudar você a compreender a origem dos alimentos, tente se lembrar então da última refeição que você fez e anote o nome dos alimentos incluídos nela. Provavelmente a última refeição que você fez, se você está assistindo agora pela manhã, essa videoaula, deve ter sido ali o seu café, pão, né, sua merenda da manhã, né? Então você vai identificar a origem de cada um desses alimentos, tá bom? Como assim? Se você tem uma alimentação pela manhã, como desse rapazinho aqui, ó, vamos considerar essa alimentação aqui, ó. O pão, da onde que vem o pão? O pão, geralmente, ele é feito do trigo, né? Então, portanto, ele é de origem vegetal. O trigo, ele é plantado, né, colhido, e depois ele é processado e transformado em pão. O leite, que esse mocinho lindo aqui está tomando, né? O leite vem da onde? O leite vem da vaca. Muito bem. Então, é um alimento de origem animal, certo? Então ele tem um pouco de proteínas ali que é importante para o nosso corpo. A banana e o mamão também a gente sabe que é de origem vegetal e assim por diante, tá bom? É interessante você sempre se pesquisar, sempre se perguntar, sempre questionar, né, a origem dos alimentos. E aqui a gente tem algumas origens para você ver, olha que interessante. As frutas, as verduras, né, como banana, alface, o trigo que a gente acabou de falar do pão, né, é de origem vegetal, ou seja, eles precisam ser plantados, colhidos, processados para a gente poder ter uma alimentação variável. O suco de laranja vem da própria laranja in natura, né? O pão, ele vem do trigo e assim por diante. As carnes, os ovos, os leites e tudo que é derivado do leite, como iogurtes, queijos e tudo mais, vem de origem animal, porque vem de animais, como a vaca, como a galinha, por exemplo. Mas o sal e a água que a gente consome diariamente, né, ela tem uma outra origem que não é nem a vegetal e nem animal, é de origem mineral. Ué, tia, mineral? Sim, são minerais. Ou seja, eles não têm nem origem vegetal nem animal. Eles têm uma origem naturalmente do próprio ambiente. O sal, por exemplo, que a gente consome, ele tem uma origem, ele vem das salinas, que no caso aqui do Brasil, 90% do sal que a gente consome vem aqui das salinas do Rio Grande do Norte. O que é uma salina, tia? É um lugar que é depositada ali uma grande quantidade de água do mar. Nesse lugar não tem nenhum tipo de cobertura. A água ela fica exposta ao sol e ela começa a evaporar, certo? Quando essa água toda evapora, essa água do mar ela evapora, o que vai ficar? O sal. Esse sal ele é levado para uma indústria, onde ele vai passar por um processo de refinação, de branqueamento, para a gente poder ter ele ensacado e levado para casa ali, né, através das prateleiras do supermercado. E a água, como é que ela vem? A água ela vem dos rios, né? Originalmente ela vem dos rios, ou até mesmo da água da chuva, né? Mas a origem principal é da água dos rios. Ela é tratada primeiramente, porque a água do rio pura, ela tem um monte de substâncias e micro-organismos que fazem mal para o nosso organismo. Então ela tem que ser tratada antes de ser consumida, tá bom? Como é que é esse tratamento da água, né? A água ela tem que passar pelos processos
que contém ali na estação de tratamento de água, que a gente vai ver nos próximos capítulos, tá bom? Eu vou falar para vocês já, né, nas próximas aulas, o que é uma estação de tratamento de água, tá certo? Mas agora, como a gente está falando de alimentos, a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição e os nutrientes que fazem com que o nosso organismo funcione bem. Vocês estão aí na página, deixa eu ver que página que é essa daqui. É a página 4 e a página 5 essa daqui, não é? A gente tem um infográfico muito massa nessas duas páginas. Você tem que abrir o livro todo para você poder ver bem aí, né? Uma variação muito bonita de alimentos e cores. Eu quero que você procure puxar pela sua memória qual é o cheiro desses alimentos. Isso vai fazer com que você tenha aí uma sensação gostosa ao lembrar deles, né? Então, uma alimentação saudável, ela tem que contar com todos os nutrientes, né? Mas de uma forma muito equilibrada. O que é nutriente? O nutriente é o alimento que vai compor a sua nutrição. É aquilo que vai te nutrir, te alimentar. Nutrientes são alimentos, tá bom? Então, os alimentos que a gente consome, eles têm diferentes tipos de nutriente. E, portanto, eles não podem ser ingeridos em maneira exagerada. Tudo que é demais faz mal para o nosso organismo. Então, os principais nutrientes que a gente encontra nos alimentos são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os sais minerais. E cada um deles tem uma função muito específica no nosso organismo. Então, aqui, ó, tá mostrando quais são os carboidratos, né? Carboidratos são os nutrientes que vão nos dar energia. A gente pode chamá-los de energéticos, tá bom? Esses alimentos, eles estão, na grande maioria, né, contidos na farinha de trigo, fazendo aí os pães, os bolos, os biscoitos. Às vezes eles estão também aí no arroz, na aveia, no milho, né? Tem algumas raízes, como a batata e a mandioca, no caso, raízes e tubérculos, né? E algumas leguminosas também, como feijão, a ervilha, a lentilha. Então, às vezes também a gente pode encontrar esse tipo de alimento contido em doces, como chocolate, sorvete, né? Portanto, são alimentos que vão trazer um valor energético muito forte, ou seja, são alimentos que vão nos dar bastante energia. E, portanto, a gente não pode ter uma alimentação baseada apenas neles, tá bom? Porque além deles serem alimentos bastante energéticos, eles são muito ricos em açúcar, ou seja, eles têm um valor calórico muito grande. Por isso que você não pode consumir apenas esses alimentos que estão aqui. Tia, mas eu gosto tanto de macarrão, eu queria comer só macarrão, só macarrão. Não pode comer só macarrão. Tem, ó, que variar. Tia, esse chocolate, essa bolachinha recheada é tão gostosa, eu por mim comi isso aqui o resto da vida. Ok, mas não pode, porque você precisa variar a sua alimentação, porque senão você vai acabar fazendo o quê? Se você comer muitos doces ou comer apenas as massas, o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai começar a produzir muita gordura por conta do excesso de açúcar, né? Então a gente precisa controlar isso daí. Aí aqui a gente tem outros dois tipos de nutrientes: os lipídios, né? Que são também alimentos energéticos, mas eles são ricos em gordura, tá? Eles são alimentos que vão trabalhar na reserva de gordura do seu organismo, que é muito importante. Para quê? Por que você tem que ter uma certa gordura no seu organismo? Para que você possa ter uma manutenção muito boa da temperatura do seu corpo, tá bom? Então a gordura, ela é responsável por manter a temperatura do seu corpo também. E eles podem ser encontrados aonde? No óleo de soja, no azeite de oliva, né? Então, tem alguns laticínios, né, derivados do leite, né? E alguns, assim, no caso as carnes, né, os ovos, que também vai ter ali uma porcentagem até boa e considerável de lipídios, tá bom? E as vitaminas? As vitaminas, elas estão contidas, né, em todos os alimentos têm algum tipo de vitamina. Nós temos vários tipos de vitamina, nós vamos ver cada uma delas também, mas elas são geralmente descritas
por letras maiúsculas. Então a gente tem a vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina K, né? A gente tem um monte de vitaminas. A vitamina C, que é uma vitamina muito conhecida da gente, ela é uma vitamina que é encontrada aí na laranja, na acerola, por exemplo, né? Nas frutas mais cítricas, né? As frutas que a gente chama de azedas, né? Mas são cítricas, né? Para que ela serve, por exemplo? A vitamina C, ela serve como uma questão de imunizante, né? Ela vai trazer aí uma certa imunização contra a gripe, né? Então, cada vitamina, ela vai ter um valor específico para o nosso organismo. Por exemplo, a vitamina A, que ela é encontrada em vegetais mais amarelados e alaranjados, por exemplo, ela é muito boa para manter a saúde da nossa pele e dos nossos olhos. Tá pensando que brincadeira? Esses alimentos aí são show, são os protagonistas da nossa vida, do nosso dia a dia, e são chamados de alimentos reguladores. Por quê? Porque eles também trabalham na questão da regulação do nosso intestino. Esses alimentos, eles vão regular, né, a questão ali da distribuição dos alimentos, dos nutrientes, das vitaminas por todo o nosso corpo, e também vai auxiliar na eliminação dos dejetos que o nosso corpo não vão precisar. Então eles são muito importantes, tá? Existem alimentos que vão ajudar na cicatrização de ferimentos, que vão ajudar no crescimento dos ossos, que vão ajudar na cicatrização de doenças um pouco mais graves. Então os alimentos reguladores, eles são muito importantes, porque além de regular o nosso intestino, também ajudam nesses processos de cicatrização e de recuperação do nosso organismo, tá? E aqui, por último, a gente tem os sais minerais, que também são nutrientes reguladores, e por último, os construtores, né? Mas os sais minerais, o que eles são? Eles vão ser encontrados ali, né, em vários alimentos, como por exemplo o ferro. Você já ouviu falar de ferro? A gente come ferro. Não, tia, eu não como ferro não, peraí. Né? Tá me chamando de quê? Não, o ferro, ele é muito importante para as células do nosso sangue. Nós temos ferro na composição do nosso sangue. E o ferro, ele tá onde? Ele tá nas carnes, ele tá nos ovos, há algumas hortaliças que são de cor verde, como a couve, por exemplo. Eles são muito importantes, tanto pela circulação sanguínea, quanto também para algumas formações de ossos, como no caso o cálcio e o fósforo, que são muito importantes para a formação dos nossos ossos e dos nossos dentes, tá bom? O nosso dente é osso, ó, tem que ser bem forte, então a gente tem que comer alimentos que vão fortalecer os nossos dentes e os nossos ossos. Inclusive vocês que estão aí com seus 11 aninhos de idade e que vocês precisam de fortalecer a coluna de vocês, que está sendo formada agora, né? Então isso aí é muito importante, comer esses alimentos que contêm aí sais minerais. E por último, os construtores, né? Que são alimentos que vão trabalhar na onde? Eles vão trabalhar através da ingestão de proteínas, né? Eles vão trabalhar na onde? Eles vão trabalhar justamente nessa parte de construção do nosso corpo, construção da nossa carne, dos nossos tendões, né? Então esses alimentos estão em mais riqueza nas carnes, nos ovos, nos derivados de leite, tá? Todos esses são muito ricos em proteínas, mas a gente também pode encontrar em origem vegetal também, que são nas castanhas, por exemplo, né? Castanha, nossa, castanha é muito bom, né? Não? Castanha, algumas leguminosas também a gente tem. Mas, como a gente também é muito chegado em uns alimentos processados de um fast food, é importante a gente também ver aqui e reconhecer essa questão dos alimentos processados, não é isso? Quais são as diferenças então, que a gente pode notar nos alimentos in natura, ou seja, que eles procedem da natureza de uma maneira orgânica, e esses aqui que estão vindo das prateleiras do nosso supermercado, né? Nessa primeira imagem aqui, a gente percebe que os alimentos estão frescos, da forma como a gente encontra na natureza, né? Esses aqui que já estão, como a gente pode dizer, colocados numa embalagem, né? Eles são alimentos processados, né? Cada dia mais a gente consome mais esses alimentos processados, porque eles são mais práticos, né?
eles duram mais tempo, não é assim? Então, a gente, quando compra esses alimentos, a gente pensa numa durabilidade melhor e também numa facilidade de trabalhar melhor com esses alimentos. O problema é que, para que esses alimentos tenham uma durabilidade maior, tem que ser colocado na composição deles uma série de aditivos, e esses aditivos vão conservar, entre aspas, né, o sabor, a durabilidade, né, ou seja, o tempo de validade deles, a coloração, e esses aditivos, eles são químicos, são produtos químicos que são colocados dentro dos alimentos para que eles durem mais, tá? Então, esses aditivos alimentares, eles estão aqui, ó, no finalzinho da nossa página 6, e a gente tem aqui o aditivo alimentar e tem a função para a qual ele foi destinado. Inclusive, esse quadro aqui, você vai poder utilizar para solucionar aí as questões na página 11, tá bom? Então, fique atento aí nas próximas atividades que a gente vai passar para vocês, tá certo? Para vocês poderem ver direitinho como fazer a atividade. Então, a gente tem aqui, ó, o conservante. Para que é colocado conservante nos produtos industrializados? Para que o alimento dure mais tempo, certo? E você sabe, um alimento natural, ó, o alimento in natura, ele não vai durar tanto tempo assim. Por quê? Porque ele é natural. Naturalmente ele vai entrar em decomposição, ele precisa estragar. Mas esses alimentos industrializados aqui, eles vão precisar durar mais tempo, tudo por conta do comércio. Então, a gente come uma grande quantidade de conservantes quando a gente consome esses alimentos. Os acidulantes, o que eles são? Eles dão um sabor um pouco mais ácido aos alimentos, melhora o sabor, né? Os edulcorantes, eles dão um sabor doce aos alimentos. Os corantes, eles deixam a cor mais bonita. Os aromatizantes, deixam com um cheiro mais gostoso. Os flavorizantes, eles deixam com um sabor também muito mais gostoso. E os espessantes ou emulsificantes, eles alteram a consistência dos alimentos. O que é consistência? É deixar ele um pouco mais durinho, né? É deixar ele um pouco mais pastoso, é deixar ele um pouco menos líquido, tá bom? Então, esses aditivos alimentares, né, consomem, aliás, a população consome muito por conta que eles estão dentro de quais alimentos? Biscoito recheado, salgadinho, refrigerante, chocolate, sorvete, né? Então, eles são alimentos ricos em aditivos alimentares, gorduras, açúcares e sódio. O sódio é sal, tá bom? Então, se você for consumir esses alimentos, consuma com moderação, não coma demais, porque faz muito mal. Inclusive, a gente tem uma aba aqui, ó, na página 7, aqui em cima, ó, que fala sobre doenças cardiovasculares. O que são doenças cardiovasculares? São doenças relacionadas ao coração e aos vasos sanguíneos, tá? E o que é câncer? É um conjunto de doenças que vão se multiplicar no organismo a fim de gerar alguns tumores que vão prejudicar a saúde. Por que esse livro está falando dessas duas doenças? Por conta desse parágrafo aqui, ó, diz assim: além dos aditivos, os alimentos processados costumam apresentar uma grande quantidade de gorduras, açúcar e sódio, que é o sal. Assim, se consumidos em excesso, os alimentos processados podem causar obesidade, que é excesso de peso, doenças cardiovasculares, que está explicando aqui, problemas nos rins, alergias, distúrbios nos órgãos do sistema digestório e alguns tipos de câncer. Por isso, o ideal é procurar evitar o consumo desse tipo de alimento e fazer o uso desses alimentos, né, o consumo desses alimentos com moderação. Ou seja, não podemos comer esses alimentos todos os dias. Prefira sempre alimentos in natura, ou seja, naturais, para que você não tenha prejuízo na sua saúde. Nas próximas aulas, nós vamos ver também a respeito dos distúrbios alimentares e de problemas que podem configurar com a saúde, tá bom? Então, como é que você sabe quais são os nutrientes e os ingredientes que tem num alimento processado? Você deve procurar ler os rótulos dos alimentos. Quais são os rótulos dos alimentos? Inclusive, essa aqui é uma das atividades que você vai precisar fazer, né? Você vai pegar aí a sua bolachinha recheada ou algum outro tipo de alimento que você tenha comido nesses últimos dias e você vai recortar, né, um quadradinho
que está escrito assim, valores alimentares. Eu acho que é assim, deixa eu ver aqui. Eu tô com uma embalagenzinha aqui, de uma bolachinha recheada, que eu não terminei de comer, eu comi só um pouquinho. É uma tabela, tá dizendo assim, ó, informação nutricional, tá bom? Vocês vão recortar, então, essa tabela, escrito informação nutricional, e vai colar no seu caderno, tá bom? A gente vai estudar essas tabelas e vamos reconhecer os aditivos alimentares nessas tabelas nas próximas aulas. E para que a gente possa encerrar essa aula aqui, nós vamos ter aqui uma curiosidade chamada Saiba Mais, tá bom? A gente fala muito sobre alimento in natura, eu falei várias vezes aqui sobre alimento in natura, né? Você sabe o que são alimentos in natura, né? Então, alimento in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais, como folhas e frutos ou ovos e leite, e são adquiridos para consumo sem que eles tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Ou seja, eles não passam pela indústria, tá bom? Eles saem diretamente dos campos e passam diretamente para os supermercados. Então, são alimentos in natura, não sofrem qualquer tipo de processo nesse caminho. Mas existem aqueles que são alimentos minimamente processados, né? Os alimentos minimamente processados são os alimentos que passam por pequenas alterações, como por exemplo apenas a embalagem, né? Alguns alimentos saem do campo, passam na indústria para serem embalados, pesados, né? E aí eles passam a ser vendidos, mas eles não sofrem qualquer tipo de alteração. Esses alimentos aqui são chamados de in natura, tá vendo? No caso da água, ela passa pelos processos de purificação, né? Mas não alteram em nada a sua composição, né? Então esses são os alimentos in natura. E agora o que você vai fazer? Lá na página 9 tem uma pequena receita que você pode fazer em casa, se sua mamãe deixar claro, né? Tá aqui um sorvete, né? Que você pode fazer aí, um sorvete de banana, né? Muito legal. Você pode utilizar outras frutas também, não precisa ser banana, pode ser manga, pode ser morango, pode ser abacaxi, pode ser laranja, pode ser qualquer coisa, né? Você tem aqui vários ingredientes que você pode fazer essa receita, tá bom? Aí na sua página 9. Mas o que a gente quer falar para vocês é que a nossa atividade de casa e de sala hoje compreendem essas páginas aqui, ó. A página 10, certo? Que tem aqui as atividades. Leia com atenção para poder respondê-las, tá bom? A página 11, tá certo? E a página 12. A página 12 nada mais é do que leitura e interpretação desse pequeno texto aqui. E você vai responder as perguntas A, B, C e D, tá bom? Olha só, aqui nesse quadrinho da página 11, né? Da página 11, tem aqui o exercício da letra A, certo? Como eu falei para vocês, se vocês voltarem lá na página 6, vocês vão ver ali vários aditivos alimentares. Você vai escrever aqui o nome de 3 aditivos alimentares, as suas respectivas funções e o nome do produto onde eles aparecem. Por exemplo, vamos dizer que você escolha falar da bolacha recheada. Você coloca aqui bolacha recheada. Qual o aditivo que tem na bolacha recheada? Que vai dar, por exemplo, ali um sabor ou uma cor mais gostosa, né? Assim, mais um aspecto melhor. Você pode colocar aqui, por exemplo, corantes e aromatizantes. E aqui na frente você explica a função de cada um. E assim por diante, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só chamar a Tia Paty no privado e a gente tira as dúvidas juntamente com você, tá bom? Então, você vai fazer a página 10, 11 e 12 e a gente volta amanhã com mais uma atividade bem legal para vocês, tá bom? Hoje nós vamos começar aqui no canal com as aulinhas de ciências, mas todos os dias nós vamos postando aqui o conteúdo, né? Até que as nossas aulas presenciais, elas retornem 100%, tá bom? Então, um beijo para vocês, bons estudos e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Eu vou fechar aqui e vamos aqui finalizar as nossas gravações. Então, finalizando em 3, 2, 1. Tchau, tchau.